Olá, pessoal! Há um provérbio que diz: a nossa língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, para construir e destruir. E o assunto de hoje é justamente esse: como criar uma comunicação construtiva para uma sociedade mais consciente, aberta ao diálogo, tolerante e de respeito mútuo. O nosso papo de hoje é com o jornalista, escritor, professor universitário e story coach Edivaldo Pereira Lima, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Educação pela Universidade de Toronto. Autor de mais de 15 obras literárias, é criador do método Escrita Total, da proposta de jornalismo literário avançado e idealizador da Comunicação Construtiva Network. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto, principalmente biografia, perfil, porque foi até o assunto do meu TCC, né? Por Sim. isso também que eu estudei bastante a sua obra, Páginas Ampliadas, e hoje estou estudando de novo, porque tem muita informação que cada hora que a gente lê é uma conversa diferente com o autor, né? Sim. E o que eu acho muito legal, assim, nesse livro Mentor, e no seu estilo mesmo textual em geral, né? É que você se coloca no texto muitas vezes, às vezes de uma forma direta, às vezes mais indireta. Você traz bastante contexto também, então às vezes você falou do autor em um capítulo, né, sobre alguma entrevista, alguma coisa do tipo, e no outro você traz um contexto não só da pessoa, mas do mundo, do cotidiano ali, da política. Você cita, né, e traz esse balanço na obra, que eu acho muito interessante. E aí a minha pergunta é justamente essa: por que escolher como estilo, né, literário, a biografia perfil e não só biografia ou só perfil, enfim, como que você chega nessa escolha? Porque o autor também ele é intencional, né, muitas vezes nesse sentido de escolher qual caminho ele vai seguir. Sim. Você vê, nesse caso do Roberto, eu escolhi esse processo híbrido, né? Os dois gêneros casados, a biografia e o perfil, primeiro pelo seguinte, porque o biografado ele está totalmente ativo, né? Ele continua produzindo, ele continua trabalhando, ele continua muito presente, continua contribuindo muito para a sociedade. Então, eu não quis dar a conotação de que é uma história do passado, né? De alguém que esteve aqui e tal e fez essas coisas e hoje está aposentado. Não. Eu queria mostrar esse presente, por quê? Todas essas inovações nas quais o Roberto se coloca, né? E que ele foi um pioneiro, elas estão muito presentes e sendo retransformadas nesse atual momento. Então, se é assim, eu achei que a história do Roberto ela renderia muito mais do que uma biografia, porque ela renderia um perfil que é um texto que você vai se interessar para ler, se aquela pessoa está presente no mundo hoje, está atuando no mundo, e se o que ela está fazendo continua a ser muito útil e muito inspirador e impactante para os dias de hoje. Então, essa foi a ideia. Já o caso do e você sabe bem, né? Os dois gêneros eles têm propósitos distintos, né? A biografia conta a história a mais plena possível de alguém, mas o perfil tem um objetivo mais amplo do que isso, que é tentar traçar um retrato psicológico da pessoa, para compreender aquela pessoa não só pelo que ela fez, né, pelo que ela registrou no mundo, mas por aquilo que ilumina que tipo de ser humano é aquele e quais são as questões, digamos assim, da natureza humana que estão manifestadas naquele indivíduo. E aí tem um segredinho do jornalismo literário avançado em biografias e perfis, que é o seguinte: na verdade, tudo que o jornalismo literário avançado procura é trazer um conteúdo que permita ao receptor compreender a realidade, compreender o tema de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais contundente do que simplesmente receber informação. Né? Então, por isso que a gente contextualiza, que é para a pessoa abrir o leque de perspectiva dela. Como o jornalismo literário, porém,
está muito centrado em indivíduos, quando você faz a biografia e o perfil, você está ajudando a pessoa a compreender o ser humano, aquele indivíduo que está colocado ali em primeiro plano, de uma maneira mais ampla, mas o segredo sutil é o seguinte: a gente só vai ler a história de alguém para valer, porque, na verdade, no fundo, quando a gente está lendo nesse nível de qualidade e sofisticação sobre a história de alguém, a gente está abrindo o nosso leque para compreender a espécie humana como um todo, os padrões de comportamento, os padrões que nos tornam humanos. E aí, quando você se identifica com alguém e você resolve comprar o livro e ler aquela história, seja o perfil ou a biografia, na verdade, você está buscando de uma maneira indireta e sutil luzes de compreensão sobre você mesmo. Então, quando você lê uma biografia bem feita, bem trabalhada, com essa consciência, você está ajudando o leitor não só a compreender a história daquele indivíduo em particular, mas compreender um pouco mais a espécie humana, e aí nós todos somos membros da espécie humana, e compreender você mesmo. Então, esse é o truque. Então, para alguns projetos, eu escolho fazer biografia e perfil, né, e juntar as qualidades dos dois gêneros. Em outros casos, pode ser só um perfil. Não é? Por exemplo, o Jamie Betting já é falecido, então seria muito complicado eu tentar fazer um perfil dele agora, né? Embora elementos de perfil estejam presentes ali na biografia, mas claramente é uma biografia, não é um perfil. Então, a decisão do que fazer depende muito do propósito do autor, né? E do know-how que o autor tenha para poder navegar nesses gêneros distintos. Muito legal. Professor, é muito gostoso conversar com você, dá vontade de ficar aqui muito tempo, porque é uma bagagem muito extensa, né? E muitos assuntos diferentes. São tantos livros também, eu queria falar de cada um. Mas antes, eu queria, assim, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, né? As suas obras, enfim, você tem mais de 15 livros publicados, já tem mais um aí vindo, e você também dá muitos cursos, né? Como o pessoal pode chegar até a ter contato com você, com os seus cursos, enfim. Olha, Luiz, só uma informação a mais para você. Não está vindo só um livro, não, estão vindo dois. Oba! Até o fim do ano deve estar a público aí a biografia do Joemir e um outro livro que eu trabalhei recentemente, que é a história, uma espécie de história biográfica também, de um grande ex-atleta brasileiro, atleta olímpico, ganhador de medalha de ouro em algumas competições, campeão mundial em algumas competições, e que hoje é um dirigente esportivo. E nesse livro eu trabalhei de uma maneira diferente. Eu e ele trabalhamos juntos no livro, né? Então, numa combinação diferente do que foi o livro do Joemir, ou diferente do que o livro do Roberto, que é uma coisa muito comum no mercado editorial americano. Às vezes você tem livros de celebridades no mercado editorial dos Estados Unidos, em que a celebridade assina o livro como autor, porque ele é o nome, né, que é mais conhecido do público e vai ser mais interessante do ponto de vista de venda para a editora. Mas a pessoa, não sendo um escritor, ela vai contar com a ajuda de algum jornalista, de algum escritor especializado. Então, é muito comum nos Estados Unidos ter essa parceria na produção de textos. Então, geralmente sai assim, por exemplo, Michelle Obama com fulano de tal. Esse com fulano de tal é uma transparência para com o público, né, dizendo que a história é da Michelle, mas quem escreveu, na verdade, é um profissional. Então, esse segundo livro que vai sair agora, esse ano ainda, eu fiz o trabalho com o Teófilo Laborne Ferreira. O Teófilo foi um grande nadador brasileiro. Hoje é um dirigente esportivo de muito prestígio em Minas, o Minas Tênis Clube, que é um dos 3 grandes clubes de natação competitiva no Brasil, ao lado do Pinheiros de São Paulo, do Flamengo do Rio de Janeiro. E ele tem uma história de vida sensacional. Então, eu pude aplicar na história do Teófilo totalmente esse instrumento da Jornada do Herói. E é um livro, como a gente
procura compreender o ser humano, que não é só um livro sobre um esportista, é sobre um indivíduo, né? O Teófilo é roqueiro também. Ele toca bateria, ele é vocalista, ele já teve bandas, continua tendo bandas, etc. Hoje ele é um palestrante motivacional também importante. Então, e tem toda uma trama ali do desenvolvimento dele como pessoa, ele como filho, como marido, como pai hoje em dia de 2 garotos e de atleta a dirigente, né? Então, vão ter essas 2 novidades aí trabalhadas com o jornalismo avançado e nas 2 tem um pouco de elemento desses conhecimentos novos. No caso do Teófilo tem o caminho dele e no caso do Joemir Betting, é uma coisa que pouca gente sabe, o Joemir também foi uma pessoa que teve um lado assim de um caminho espiritual muito forte. Ele foi muito ligado quando garoto a um padre que houve no Brasil, em Tambaú, que era um padre milagreiro, chamado Padre Donizete. Certamente os avós de vocês, os bisavós, sabem quem foi o Padre Donizete. Ele foi muito famoso na década de 50 e 60 e ele era famoso por fazer milagres. E o Joemir era um garoto morando ali em Tambaú e o Joemir era gago na escola. E ele foi curado dessa gagueira pelo Padre Donizete. E aí, a vida inteira, ele se manteve muito ligado a uma forma diferente, né, de espiritualidade e que para ele funcionou nesse caminho da Igreja Católica, né? E esse lado do Joemir, pouca gente sabe, porque todo mundo sabe assim, o Joemir foi o grande jornalista de economia do Brasil, né? Foi um dos primeiros grandes profissionais multimídias do Brasil, porque ele escrevia em jornal, escrevia matérias em revistas, era jornalista de rádio, era jornalista de televisão, era âncora de televisão, foi o primeiro âncora da televisão brasileira, na verdade, né? Hoje reconhecido como realmente o primeiro pioneiro, né? Até as pessoas pensam que o grande primeiro âncora do Brasil foi outra pessoa, mas alguns profissionais que são âncoras até hoje reconhecem que, na verdade, o Joemir foi o primeiro âncora da televisão brasileira. Então, isso tudo nós sabemos. Mas esse lado pessoal, né, pouco se sabe. Então, o livro traz um pouco de luz sobre isso, porque o objetivo de um bom perfil ou de uma boa biografia é exatamente traçar um retrato humano o mais completo possível, porque normalmente as celebridades elas são conhecidas por um aspecto externo, né, por aquele papel social, aquela persona que elas têm diante do público. Mas quem é o indivíduo lá atrás, né? Quem é a celebridade em casa, no banheiro? Quem é a celebridade que tem um filho pequeno que quer mamar de madrugada e a pessoa tem de dormir porque amanhã vai gravar uma novela? A vida real, né? Não é verdade? Não é verdade? Isso o jornalismo comum de celebridades não trata, né? Porque ali o interesse é na persona, mas no jornalismo literário o interesse é no ser humano, o que está por trás daquilo, no ser humano, na sua grandeza e nas suas limitações também. Porque todos somos filhos de Deus, né? Sim. Professor, agora uma brincadeira rápida que eu queria Sim, fazer antes da gente desculpe. finalizar. Sim, sim. Mas para completar a pergunta anterior, né? Como é que as pessoas podem me contatar, né? Isso, é importante. Então eu sugiro que as pessoas se cadastrem no meu site, é gratuito. Ali rola muita informação interessante para quem tem gosto por essa coisa da narrativa, do storytelling, do jornalismo literário, da comunicação construtiva, das biografias. Sempre rola muita coisa legal, muita notícia legal. E ali é a porta de entrada para você saber quais os cursos que eu estou desenvolvendo, etc. Né? Então, o site é www.edvaldopereiralima.com.br. É muito simples. É o Edvaldo sem I, Edvaldo, né? V-A, edvaldopereiralima.com.br. Então, eu sugiro que todo mundo que tem interesse se cadastre ali. Ali tem meu e-mail, as pessoas quiserem ter contato pessoal, e a indicação dos cursos, né? No momento, eu tenho 3 cursos digitais na plataforma Udemy, que é o de escrita total, é o meu método de escrita criativa, tem um curso de jornalismo literário, de narrativas de viagem em estilo de jornalismo literário, e tem outro de narrativas biográficas em estilo de jornalismo literário. No momento, eu estou em reformulação muito grande do meu trabalho,
em breve teremos novidades. Eu estou para abrir novos cursos, vão ser todos digitais nesse momento, né, em função da pandemia. Vou abrir novos cursos, vou abrir um programa de mentoria para escritores profissionais e não escritores profissionais e vou abrir um serviço de assinatura mensal para acompanhar um determinado tipo de produto, né, de serviço que eu vou estar prestando em breve. É isso. Bom, antes da gente terminar, eu queria fazer uma brincadeira, ping-pong. Então, eu falo uma palavra para você e aí você responde a primeira coisa que vier na cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase, enfim. Natureza. Verde e azul. Amor. É a energia mais profunda que move o universo. Intolerância. Ignorância e fruto da visão de mundo distorcida na qual fomos condicionados neste mundo. Um sonho. Voar uma astronave para o planeta Marte. Muito bom. Um livro. O Mentor. Muito bom. E por último, comunicação construtiva. É a possibilidade dos comunicadores do século XXI e da nova geração produzirem uma prestação de serviço valorosa e nobre para a humanidade. Professor Edivaldo Pereira Lima, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer conversar com você, aprender com você. Enfim, estou muito grata por esse encontro também nosso, que é um prazer enorme. Você quer deixar algum recado final para quem está ouvindo a gente? Eu quero deixar um recado, sim, especialmente para aqueles que já são comunicadores profissionais ou estão se preparando, estão se colocando nessa direção, que a gente entenda que há um papel muito nobre a ser desempenhado pelo comunicador que queira realmente trazer uma contribuição transformadora para a humanidade, que é esse de entendermos que nós estamos dentro de um aquário, de uma matrix que nos foi imposta por um sistema cultural, por um sistema social, por um sistema político distorcido e que nos trouxe a esse momento da civilização em que nós estamos gerando uma possibilidade de um caos destrutivo total para a humanidade. Mas, ao lado disso, felizmente, há outros bolsões de excelência e grupos fazendo coisas maravilhosas, transformadoras, e nós, comunicadores, devemos abrir a nossa percepção para entendermos que nós fomos colocados nessa armadilha da Matrix, com M minúsculo, mas que nós podemos agora experimentar em nós mesmos. Não é acreditar nos outros, mas experimentar em você mesmo essas novas possibilidades em que a gente passa a ter contato não mais com essa Matrix que continua escravizando, manipulando as consciências, como a gente viu, por exemplo, nas eleições brasileiras últimas para presidente da República, como nós vimos na maior democracia do mundo, dos Estados Unidos, acontecer nas últimas eleições, de maneira pavorosa, como aquele documentário que está na Netflix, O Dilema das Redes, tem alertado, né, como nós estamos manipulados por essa comunicação, que é uma comunicação da inconsciência, né? Mas que nós, comunicadores, nós temos uma possibilidade, esse talento que a vida nos deu, de podermos criar mensagens, estabelecer contato com os outros, é para a gente fazer alguma coisa construtiva. E que as pessoas, então, no mínimo, se alertem para isso, né? E cada um assuma a posição que quiser diante da vida, mas assuma com consciência. Se assumir com consciência, usar o seu talento para se comunicar construtivamente, acho que se existe Deus ou se existe a grande consciência, vai ficar muito feliz com cada um de nós. Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada por quem ouviu até agora. Curte aí, compartilha com seus amigos e nos vemos na próxima. Até mais. Abraços.